sabedoria emana da experiência. E Salomão olha a sua vida e vê a fartura de Deus, e ele chega à seguinte conclusão: a melhor maneira que eu tenho de agradecer a Deus é honrando a Deus com parte daquilo que Ele tem me dado. E não somente parte como aquilo que é secundário, mas parte considerando aquilo que é primordial, aquilo que eu tenho de melhor. Isso é um privilégio para nós. É um momento de profunda manifestação de gratidão ao Senhor quando nós servimos a Deus com alegria. Portanto, eu quero convidar você, se você pode ficar de pé ao som do órgão, nós vamos cantar juntos esse hino 306, Fidelidade na Luta. E aqueles que trouxeram, que entendem essa palavra bíblica, poderão participar desse momento de ofertório, trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Essa é uma prática comum da nossa igreja. Os visitantes também são convidados a participar desse momento. Crianças podem vir se chegando à frente para a gente orar. De fiéis e por Cristo lutai. Sede fiéis e por Cristo lutai. Isso também é um desafio para a gente ensinar para os pequeninos. Fidelidade hoje em dia é quase que artigo de luxo, mas a gente tem a oportunidade de ensinar esses caminhos aos pequeninos. Portanto, a gente agradece não só pelos recursos, mas também pela vida destes que também são recursos nossos em prol de um mundo melhor e de uma sociedade mais justa, com valores cristãos. Por isso, a gente também agradece a Deus pela vida desses pequeninos. Pai querido, te louvamos, porque dá-nos o privilégio nessa manhã, mais uma vez, de honrarmos ao Senhor, ó Deus, com gratidão em nossos corações, devolvendo parte daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. E é com alegria que o fazemos, porque reconhecemos que a nossa dependência está no Senhor. Pai, a nossa vida ela é muito frágil, volúvel, vulnerável, e nós não conseguimos, ó Deus, manter a nós mesmos com nossos próprios recursos. Sempre somos fracos, ó Deus, mas a Tua boa mão tem sido mantida sobre nós, e a Tua fidelidade tem sido constante. A Tua graça, então, ó Deus, tem transbordado os nossos celeiros. Muito obrigado, ó Deus, por esses dízimos e ofertas que sustentam a Tua obra nessa igreja e nesse mundo, uma vez que essa igreja também tem tido o privilégio de alcançar muitos povos. Te agradecemos também, ó Deus, pela alegria das crianças, porque elas trazem esperança ao nosso coração, mostrando que o Senhor permanece fiel, porque elas, ó Deus, são
de certa forma, a tradução da nossa esperança naquilo que nós falhamos e queremos fazer melhor com elas, ó Deus. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe esse tempo especial na vida delas. Deus, que as pessoas que têm se proposto a esse desafio de ensinar a criança no caminho que deve andar, sejam ungidas pelo Senhor. E que essas crianças, ó Deus, sejam também fiéis e militantes na Tua causa, no Teu reino, na Tua obra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Jó, capítulo 42, verso 10. Eu tenho tentado restringir os versículos bíblicos para que a gente possa gravá-los. São tantas informações que a gente tem durante a semana que às vezes a gente não grava as coisas que precisava gravar. E uma das maneiras que a gente tem para isso, além do audiovisual, é você também sintetizar, concentrar numa direção, um texto que possa nos ajudar. Semana passada foi o Dia da Mulher Presbiteriana. Foi isso? Alguém lembra aí? Você lembra? Mensagem da manhã. O versículo muito simples que a gente pregou para lembrar da mulher, não é, Paulo? Lembrar da mulher de Ló. Né? A Bíblia diz isso, né? O Dia da Mulher. Vamos guardar um versículo. Qual o melhor versículo para a gente guardar no Dia da Mulher? O que Jesus disse: lembrai da mulher de Ló. Né? E aí a gente teve a nossa mensagem. Hoje eu quero também sintetizar. O texto é maior, é Jó 42, de 7 a 17. Você pode ler na sua casa. Aliás, pode ler todo o livro de Jó, pode ler o capítulo 42, que encerra o livro de Jó. Mas eu quero ler com vocês o verso 10 apenas. Vamos lá, nós vamos nos concentrar, e especialmente na primeira frase do verso 10. Você que está com a Bíblia em mãos, vamos ler juntos, leamos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Só a primeira frase, vamos lá? Mudou o Senhor a sorte de Jó. Dá para a gente falar agora sem cola? Vamos lá, sem olhar na Bíblia, vamos lá? Então, você vai sair daqui e o pessoal vai perguntar assim: o que teve lá na igreja hoje? O que o pastor falou? Fala para a pessoa que está do seu lado: mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra. E a ação da mudança, da transformação, da metamorfose, só tem eficácia e sentido se vier do Senhor para a nossa vida. E nós estamos nessa manhã desejosos, receptivos de uma intervenção do Senhor na mudança da nossa vida. Nós te pedimos isso nessa hora. Abençoa-nos, ensina-nos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estava fazendo café bem de manhãzinha, depois que eu tinha corrido, e estava chuviscando. Eu estava lá na cozinha do meu apartamento, olhando na janela, fazendo café, e de repente virou na esquina e parou do lado do prédio um caminhão de mudança, e um caminhão baú, e eu observando, tinha uma placa de aluga e vende-se no sobrado ali perto, e o caminhão de mudança estacionou, e logo em seguida parou um outro carro, um carro de passeio, né? E aí desceu uma família toda animada, né? Criançada, o marido, a mulher, e desceu ali onde estava o caminhão de mudança, e uma rápida conversa com as pessoas que estavam ali no caminhão. A casa foi aberta, e a porta do caminhão baú foi aberta, e aí começou então a mudança. E eu fiquei olhando ali e falei assim: são os novos vizinhos ali da rua pequena, 2 quarteirões, e a molecada já atrapalhando a mudança, um chutando bola para lá e para cá, chutando bola no portão, e o outro com a bicicleta. A rua é muito calma, andando de bicicleta para cima e para baixo, e a mãe ralhando: tá chovendo, menino, vai para dentro, e não sei o que lá, e põe essa bola, e olha a rua, e eu lá de cima vendo, tomando café e olhando, e o caminhão aberto, a casa aberta, e começam a transportar os móveis de dentro do caminhão para dentro da casa nova,
vizinhança nova, horizontes novos, talvez eles estivessem vindo de uma outra cidade, tudo novo. Mas assim que o caminhão começou a transportar a mudança, eu percebi que os móveis eram os mesmos da casa antiga. Aliás, deviam ser móveis bem antigos, que devia estar acompanhando a família há muito tempo. Tudo novo, a mobília velha. E eu fiquei pensando como é que algumas mudanças acontecem na nossa vida. Novos desafios, o ano mudou, novos horizontes, novos projetos. Mas a gente às vezes continua com as mesmas mobílias velhas, com os valores antigos, com os defeitos antigos, com a velha mania. As coisas só mudaram por fora, por dentro, como o meu vizinho que já mudou, a mobília continua a mesma. Como é que são as mudanças na nossa vida? O texto dessa manhã fala para a gente de um personagem bíblico que eu não gostaria de estar na pele dele. Jó é um dos livros mais antigos de toda a Bíblia. Algumas estudiosos, alguma crítica literária chega a dizer que Jó é o livro mais antigo de toda a Bíblia, mais antigo do que o de Gênesis. E Jó traz para a gente o problema da vida humana de maneira muito interessante. Jó perdeu filhos, 10 filhos, todos de uma vez. Todos morreram num acidente, a casa caiu, um vento muito forte deu sobre a casa e os filhos de Jó morreram. Jó perdeu toda a sua propriedade. No capítulo 1, você tem uma descrição, um descrever da ruína que foi se abatendo sobre a vida de Jó. Perdeu campos, perdeu servos, perdeu animais, teve servos roubados, teve saques na sua propriedade, ele perdeu tudo economicamente, ele faliu. A Bíblia diz que Jó era o maior homem economicamente de todo o Oriente, capítulo 1. Mas ainda no capítulo 1, Jó está falido, sem filhos. A Bíblia diz que um problema de saúde se abateu sobre Jó e tumores brotaram no seu corpo da cabeça aos pés. E o cheiro fétido das feridas purulentas exalava de longe. Os amigos que vieram para consolá-lo não conseguiam se aproximar, tal a repugnância do estado de saúde que Jó se encontrava. Não bastasse isso, a mulher de Jó, num problema de discutir relação, diz para ele: não te sobrou mais nada, amaldiçoa Deus e morre. Você me é melhor morto do que vivo. E para piorar, os amigos passam a acusá-lo, a condená-lo, a criticá-lo de todas as formas. Jó precisava de uma mudança no cenário da sua vida. Ele olha ao redor e para todo lado que ele olha só tem coisas ruins acontecendo. E ele precisava de uma transformação, uma mudança seríssima na sua história. Nós viramos o ano há pouco mais de 1 mês e meio. E muitos de nós, na virada do ano, fizemos projetos de mudança de vida. Mudança de comportamento, mudança financeira, mudança de relacionamento, mudança na realidade familiar, mudanças e mais mudanças. E o ano vai acontecendo e a gente vai percebendo que nós continuamos com a mesma velha mobília. Às vezes nós até mudamos de cidade, às vezes nós até mudamos de igreja, às vezes nós até mudamos o cenário no qual nós estamos envolvidos, de trabalho, mas continuamos iguais, continuamos do mesmo jeito, continuamos com as velhas manias, com os velhos defeitos. Nós precisamos de fato de uma mudança significativa, verdadeira, profunda na nossa história. Esse texto dessa manhã fala que Jó era um candidato muito grande a desistir de tudo. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é perder a esperança de que as coisas vão mudar, de que o futuro pode ser melhor, de que Deus pode visitar a nossa história, de que as adversidades de hoje, as tempestades nas quais nós estamos envolvidos, podem se transformar num céu ensolarado, num dia maravilhoso e majestoso, um céu de brigadeiro. Nada pode ser pior para o ser humano do que perder essa esperança. Quando o ser humano entrega os pontos, quando desiste de si mesmo, quando deixa de lutar pela sua vida, pela sua saúde, pelos seus projetos. E Jó era um forte candidato
a essa desistência. Afinal de contas, ele perdeu família, bens, amigos, respeito, saúde. Sua vida virou cinzas, até mesmo Deus parecia ser adversário e opositor. Várias vezes Jó questiona a indiferença de Deus, por exemplo, no capítulo 30, versículo 20, a crueldade de Deus no capítulo 30, versículo 21, a injustiça de Deus no capítulo 30, versículo 26, a oposição de Deus no capítulo 30, versículo de número 19. O salmista diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem diz isso é o salmista. Para Jó, Deus não se parecia como refúgio, não tinha confiança em correr para ele e se esconder nele, e nem era fortaleza, se sentia fragilizado diante das situações da vida e da indiferença do Deus eterno. Apesar de todo o quadro de extrema desolação e fracasso, a Bíblia nos afirma no verso de número 10 do capítulo de número 42, mudou o Senhor a sorte de Jó. Vamos repetir? Deus mudou a sorte de Jó. Esta é uma afirmação maravilhosa. Não importa qual seja o estágio da sua vida, não importa a precariedade da sua situação, Deus pode mudar a minha história. Você acredita nisso, amém? Então vamos repetir: Deus pode mudar a minha história. Em qual momento de vida você está passando agora? Tem pensado em desistir? Anda desanimado e achando que está chegando no fim? Vamos ver como as mudanças podem ocorrer, como a história pode ser radicalmente mudada nas nossas vidas. Há algumas lições. Primeira delas, primeira lição, pode virar: mudanças acontecem fora, quando mudanças aconteceram dentro. Mudanças acontecem fora quando mudam dentro. É interessante nós vermos o texto bíblico, olha para a sua Bíblia, é exatamente isso que nós vemos no texto. Desde o início do capítulo 42, há uma mudança radical na perspectiva de Jó em relação a Deus. O capítulo 30, que agora há pouco eu citei, todas as diferenças, os embates que Jó teve com Deus. Jó questionava Deus, Jó brigava com Deus, Jó reclamava com Deus, Jó confrontava Deus. No capítulo 42, houve uma mudança radical. O texto dizia: bem sei que tudo podes, respondeu Jó a Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó começa a se pôr numa situação absolutamente diferente. Algo estava mudando na vida de Jó, mas ele continuava o mesmo. As situações eram as mesmas. Ele ainda estava falido, ele estava adoecido, ele não tinha mais os filhos de volta, não tinha o respeito da mulher, os amigos ainda estavam atacando e acusando Jó. Mas algo aqui dentro mudara, algo dentro de Jó se transformara. Em Westminster, lá onde nós temos a confecção da nossa confissão de fé, há uma lápide interessante que se diz o seguinte: eu tentei mudar o mundo, mas percebi que não dava conta. Eu tentei mudar a minha família, mas a tarefa também foi extremamente penosa. E percebi só então, tarde demais, que eu deveria ter mudado a mim mesmo. Porque se eu mudasse, a minha família me mudaria, a minha cidade mudaria e o mundo seria transformado. Às vezes nós queremos mudar tudo ao redor de nós, estamos insatisfeitos com tudo. Lamuriamos, murmuramos, reclamamos, brigamos, nos confrontamos com todas as coisas, o azedume, o torpor, o fel da alma começa a exalar, a ser vomitado para fora em todas as situações. Nós queremos mudanças, mas olha, queridos, o texto diz para a gente que algo começou a mudar, não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora, na postura de Jó, na hermenêutica de ler a vida. Jó começou a perceber a história, a vida
com uma outra perspectiva. Ele começou a perceber que as coisas não mudam simplesmente por mudar, por ele desejar, que nada foge do projeto de Deus, que Deus pode todas as coisas. Ele está no pó, ele está nas cinzas, ele está na miséria, ele está na adversidade, mas para Deus não há impossíveis. Bem sei que tudo podes. Não era isso que ele estava dizendo até o capítulo anterior. Não era isso. Ele começa a fazer uma nova leitura da sua história, uma nova leitura a partir de Deus, os fatos, as condições humanas, sua situação, nada muda, mas a sua alma começa a ser transformada. Jó inicia esse capítulo quebrantado e com uma nova compreensão de Deus. Antes ele estava questionando e brigando, agora ele está confessando e se prostrando, se humilhando. Não é assim conosco. Muitas vezes nós discutimos com Deus, nós questionamos os caminhos que a vida toma, por que isso aconteceu, por que aquilo deixou de acontecer, por que essas situações estão se acometendo sobre a minha vida. O Salmo de número 73 é uma crise inenarrável de um homem de Deus chamado Asaf. Ele era um homem sincero, ele era um homem fiel, era alguém que servia no templo, mas ele começa a olhar para o seu lado e ele começa a perceber que os ímpios prosperam. Ele que era justo, ele que era honesto, passava radicalmente apertos, dificuldades para pagar IPVA e IPTU, para pagar tudo quanto é coisa que tinha pela sua frente, e ele olhava para o vizinho, arrogante, defraudador, um sujeito soberbo, violento, piadista, blasfemo, andando de BMW, fazendo festa, viajando para o exterior. Ele fala: o que é isso, Deus? E ele entra em crise. E Deus começa a trabalhar no coração de Asaf e a mudar de dentro para fora a perspectiva de leitura da nossa história. Não é assim conosco? Muitas vezes a gente vê na soberania de Deus, no controle de Deus, uma ameaça. Outros veem na sua onipotência apenas razões para louvar. Mudanças ocorrem quando a minha hermenêutica de vida muda. Muitas vezes queremos que os outros mudem. Deixe-me dar uma má notícia para você: seu amigo não vai mudar, seu filho não vai mudar, sua esposa, seu marido não vai mudar, sua família não vai mudar. Isso é ruim? Não, não é. É algo que acontece na nossa vida, na nossa postura, no seu tratamento. O ano passado eu tive um embate com algumas pessoas que são líderes de núcleos familiares. Como pastor da área, a gente atendeu algumas dessas pessoas, porque algumas delas diziam assim, e não foi uma só não, algumas: eu estou cansado, estou desistindo, não quero ser mais líder desse grupo, porque o meu grupo está cheio de católico, está cheio de espírito, está cheio de gente de outra religião. A gente está estudando a Bíblia há mais de 1 ano e meio, há mais de 2 anos, ninguém muda. Se não é para mudar, eu não quero mais. Eu achei muito bom aquilo. Eles não mudam, porque as mudanças não vão acontecer de fora para dentro. Vão acontecer quando que Deus quiser, de dentro para fora. Se Deus não mudar, não é você e eu quem vamos mudar. Deus não nos chamou para mudar a vida de ninguém, preste atenção. A Bíblia diz que nós somos chamados para anunciar o Evangelho. É o Espírito de Deus que trabalha no projeto de mudar vidas. Esse não é um papel seu nem meu. O nosso papel é anunciar, é falar da verdade de Deus, é anunciar a salvação do Senhor, porque isso começa a mudar a ótica, a hermenêutica, e as pessoas vão sendo transformadas de dentro para fora. Reverendo Samuel Vieira diz que há 3 coisas que são profundamente marcantes na transformação de Jó. Primeiro, ele admite a sua estupidez e a sua arrogância. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó 42:3. Ele admite também que a sua compreensão de Deus era apenas uma terceira mão. Ele, na verdade, não conhecia Deus como precisava. Verso de número 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em terceiro lugar, Samuel Vieira diz: Jó admite o fracasso da sua própria justiça. No verso de número 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Verso de número 6. Mudanças geralmente se dão quando a forma de ler a vida e a leitura que fazemos de Deus são modificadas
dentro de nós. Mudanças acontecem fora, quando primeiramente nos mudam lá dentro. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. Mudanças acontecem também quando nós oramos. Mudanças acontecem também quando nós oramos. Jó brigou com Deus, Jó discutiu com Deus. Há capítulos inteiros onde Jó discute, confronta Deus de maneira muito forte. Não mudava a situação. De repente, a Bíblia diz no verso de número 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, em que momento? Diz o texto, quando este orava pelos seus amigos. Capítulo 42, verso de 7 até 9, os amigos de Jó que se sentiam justos demais e que vieram de longe para acusá-lo, para confrontá-lo, para dizer, você está em pecado, o motivo dessa sua situação é esse, você está em pecado, você está em pecado. Esses que falavam a respeito de Deus, o que achavam, o que pensavam, o que achavam, Deus diz assim, eu não vou aceitar a oração de vocês. Capítulo 42, de 7 a 9, Deus diz, eu não vou aceitar a oração de Elifaz e de todos os demais amigos de Jó. E aí Deus diz assim, levem animais para Jó, Jó vai sacrificá-los e vai interceder por vocês, porque Jó, a oração de Jó, eu vou atender. E aí o capítulo 42, verso de número 10, diz que Jó começa a orar pelos seus amigos. Orar por quem o havia atacado, por aqueles que estavam tentando confrontá-lo, agredi-lo, humilhá-lo. A Bíblia diz que Jó começa a orar por eles. E no exato momento que ele está clamando pelos seus amigos, a história muda na vida de Jó. Na vida de Jó. As nossas orações, muitas vezes, elas são muito autocentradas. Em geral, oramos pouco pelos outros. Na maioria das vezes, oramos por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelo nosso emprego, pela nossa saúde, pelos enfermos da nossa casa, cachorro, por isso, por aquilo. Não, geralmente nós oramos muito pouco por outros. Intercedemos pelas pessoas, e geralmente quando oramos também por outros, nós oramos por aqueles que nos são mais queridos, que nos abençoam, que nos ajudam, que nos motivam. Jó estava orando por quem o estava atacando, Jó estava orando por quem estava perturbando. Jesus diz assim, amarás aqueles que, o amor, nós devemos amar os que nos perseguem e orar pelos nossos inimigos. E Jó começa a orar por estes homens, e à medida que Jó ora, Deus muda a história de Jó mudou quando este orava pelos seus amigos. Jó era o doente, Jó era o frágil, Jó era o falido, Jó era o que estava em pecado, Jó é o que estava com crise familiar, Jó é o que estava com o coração dilacerado pela morte dos filhos, mas ele ora, ele sai do seu mundinho, e ele começa a orar por quem não estava na condição que ele estava. E às vezes nós ficamos, tadinho de mim, autopiedade, autocomiseração, ai, tadinho de mim, tadinho da minha dor, caiu uma uva no meu dedo, está doendo, a ponta do dedo. E nós esquecemos de abrir o nosso lábio para interceder pelos demais. Um dos grandes males dessa geração é a oração introvertida. Pare de orar por você, por sua sorte vai mudar quando você começar a orar pelo seu semelhante. Conta-se uma história sobre Moody. Ele estava fazendo uma conferência no norte dos Estados Unidos, ia para o Canadá, e sempre tinha um barqueiro que o levava naqueles percursos, e ele tinha um horário fixo para chegar, ele ia chegar em cima da hora daquela conferência, era uma conferência muito importante, líderes nacionais estariam naquela conferência, e ele então chama esse seu amigo, ele diz, nós precisamos chegar, e ele diz, não, mas se o tempo ajudar, vai dar tudo certo, nós vamos chegar. No meio do caminho, eles pegam uma tempestade, a tempestade era muito grande, e ele diz para Moody, eu vou ter que estacionar o barco, não dá para a gente seguir em frente. Moody diz, nós vamos orar, e nós vamos seguir em frente. Ele diz, eu não acredito que você vai orar, e isso vai melhorar. E aí ele resolve parar o barco, e Moody fala assim, espera aí que eu vou orar.
E quando ele começa a orar, ele ora pelo tempo, ele ora pela situação, ele ora pedindo a Deus que abrisse a situação para ele chegar na conferência. E ele acaba de orar, o piloteiro, o dono do barco, o amigo dele, diz assim: eu também vou orar. E ele diz: não, você não ora não. Você não acredita naquilo que você vai fazer. E enquanto eles estavam ali conversando, o tempo começou a mudar. E o barco chegou exatamente no lugar e na hora que deveria estar. Na vida da gente, às vezes a gente perde a percepção de que as grandes mudanças da vida se dão pela oração. A oração é a maior força de conspiração. Livro do Apocalipse fala para a gente sobre os flagelos. E a Bíblia diz a respeito de um momento que há silêncio no céu. O pessoal brinca que as mulheres não entram no céu nessa hora, porque é meia hora de silêncio, né? Mas o silêncio estarrecedor que vai acontecer no céu é decorrente do assombro das orações. A Bíblia diz que o anjo traz um incensário na taça, e Deus pega as orações dos santos, aqueles clamores, as súplicas que estão numa taça de ouro, e despeja sobre a terra. E a Bíblia diz, e aí acontecem trovões, relâmpagos, vozes e terremotos, e a história começa a mudar. O que muda a história vem a partir da oração. Mas a última lição para a gente terminar: mudanças acontecem fora quando mudanças aconteceram dentro. Mudanças na nossa vida são geradas por um compromisso de oração, mas mudanças acontecem quando Deus quer, como Ele quer e quando Ele quer, não quando a gente quer. A história não está nas nossas mãos, nós somos apenas transitórios e servos nisso tudo. A história, a vida, as coisas mudam quando Deus quer. Jó estava orando pelos seus amigos e Deus resolveu mudar a sorte de Jó. Verso 10: mudou o Senhor. Nada neste mundo tem a faculdade, o poder, a capacidade de transformar a nossa história. Só Deus. Só Deus mudou o Senhor a sorte de Jó. E quando isso aconteceu? Quando Deus quis. No momento em que Jó orava pelos seus amigos, Deus vai e transforma a vida. E o texto diz assim: e o Senhor lhe concedeu o dobro de tudo o que antes possuía. A história muda quando Deus quer, como Ele quer e quando Ele quer. Homens se levantaram para conspirar contra a história. Um exemplo claro disso na Bíblia é Moisés. Moisés era filho da filha de Faraó, mas ele tinha um coração hebreu, e ele vê um egípcio espancando um escravo hebreu, e ele é tomado de indignação, de revolta, de um desejo revolucionário, e ele dá uma surra no egípcio e mata o egípcio. E ele pensava que com isso os hebreus iriam se levantar, haveria uma motinação, haveria uma revolução, o povo sairia nas ruas, cara pintadas, bandeira, fora isso, fora aquilo. Não acontece nada disso. Alguém diz assim para Moisés: você vai querer matar a gente também, como fizeste com aquele egípcio? E aí Moisés teve que fugir. Não era o tempo de Deus, não era a maneira de Deus, não eram as coisas de Deus. 40 anos depois, Deus vai lá no meio do deserto. O homem que antes tinha as unhas limpas, polidas, agora estava com as unhas encardidas de cuidar de animais, fedendo ovelha. Deus vai lá, aparece numa sarça, fala com Moisés: está na hora de libertar o meu povo. A hora é agora. Agora eu vou mudar a história. É quando Deus quer, é como Deus quer, e é quando Ele quer. Por isso, eu queria dizer para você, Isaías fala para a gente a respeito de um Deus poderoso, que visita, que quebranta, que transforma. Alguns anos atrás, muitas vezes a gente olha para frente e fala: Deus podia mudar isso, podia mudar aquilo, e Deus muda. E a gente esquece das mudanças que Deus fez.
Segundo o Evangelho, o poder de Deus que transforma a vida humana vem pela pregação da palavra. Talvez sua realidade hoje seja de fracasso, de tristeza, de derrota. Talvez você está vendo um filho nas drogas, morto-vivo. Talvez você esteja vendo a destruição da sua empresa, dia a dia. Você precisa de uma mudança, você precisa de uma intervenção. Veio uma senhora para Eliseu e disse: meu marido era discípulo teu, ele morreu, eu estou com uma dívida, os credores estão vindo, eu já não tenho marido, vou perder os 2 filhos como escravos, preciso de uma mudança, o que é que eu vou fazer? Quando Deus quer, como Deus quer, as coisas mudam na nossa vida. E Eliseu disse: pega o teu azeite, põe nas vasilhas e Deus vai fazer a obra. Talvez nessa manhã você esteja assim, precisando de uma mudança. A vida de Jó nos mostra como as coisas podem dar reviravoltas. Fica muito claro admitirmos isso, a possibilidade às vezes de entregarmos os pontos. Muitos ficam admitindo até mesmo o suicídio, porque não vem esperança na sua trajetória, perderam os seus sonhos. Deus tem o poder de tirar gente do monturo, do fracasso, de trazê-los para a sua graça em meio à desgraça na qual estão vivendo. É uma Noemi que chegou se auto-intitulando de Mara, ou desgraçada, porque o seu marido e filhos tinham morrido em Moabe. Assim Deus muda a história, os concedendo uma nora para ela, que seria um marco histórico até na história de Jesus. A história do ponto de vista bíblico é muito mais do que uma tragédia. Há um Deus controlando os acontecimentos, agindo na história, e Senhor da história. Ele não se deixa surpreender por uma tragédia. Podemos ter certeza que há um Deus por detrás de tudo, levando a história para um fim no qual Ele já determinou. Por isso, eu queria nessa manhã terminar a nossa reflexão fazendo um desafio para você. Nós começamos um ano, estamos aí no primeiro mês terminado, 45 dias de ano novo, e há coisas que precisam ser mudadas. Às vezes nós estamos como aquela família que chegou ali da minha casa, na minha vizinhança. Casa nova, vizinhança nova, mobília velha. Esperança antiga, valores antigos, defeitos velhos. Às vezes nós precisamos pedir a Deus nessa manhã uma mudança, mas não uma mudança apenas circunstancial, uma mudança interior, uma transformação, uma metanoia, obra do Espírito, como nós cantamos. E nós cantamos: o Espírito de Deus está aqui, os feridos são mudados, são curados, os aflitos e oprimidos são transformados, os enfermos e doentes são sarados. Porque o Espírito de Deus está aqui. Aonde o Espírito de Deus está, Ele patrocina mudanças que mais ninguém pode realizar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte, mas eu queria também orar por você nessa manhã. Eu não sei qual o motivo pelo qual você tem passado, mas eu queria te convidar por 2 coisas. Primeiro, se você precisa de mudança na sua vida, se a sua vida tem algum aspecto da percepção de Jó, e você está aí querendo lutar com isso, você está se debatendo com isso, você precisa de mudança, eu queria te convidar, eu quero orar por essa mudança na sua vida. Mas eu também queria te convidar para orar por alguém que você saiba que precisa ser visitado por Deus. Porque à medida que nós oramos pelos outros, Deus atua em nós. E a sorte de Jó mudou, não apenas quando ele orou por si, mas acima de tudo quando ele orou pelos seus amigos. E eu queria te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, você que quer uma oração por mudança na sua vida, você que quer orar por uma pessoa que às vezes está te fazendo mal, te atacou como os amigos de Jó, por uma situação de aflição no seu coração. Eu queria orar: Deus, que esse seja um ano de mudança, mudança profissional, mudança na empresa. Jó estava falido, Jó estava doente, Jó estava com crise conjugal, Jó estava sem filhos, Jó estava numa desgraça terrível. E Deus mudou a sorte de Jó. Eu quero dizer que Deus nessa manhã pode mudar a tua sorte. Eu creio num Deus que pode mudar a tua sorte. Um Deus que pode mudar você por dentro e por fora, pelo dinheiro que entra, pelo dinheiro que sai, pela saúde,
por qualquer outra percepção, mas eu queria orar, mas eu queria que você viesse à frente, que você dissesse como Jó disse: eu estou reconhecendo que eu estou me debatendo, estou lutando sozinho e não dou conta, eu não vou conseguir mudar, eu não vou chegar num final melhor. Se o Senhor não entrar nessa história, as coisas vão se complicar. Nós estamos num domingo de carnaval, onde muitas pessoas estão enchendo a cara para esquecer as tristezas da vida. Gente que, como disse o pastor Luizinho no culto das 9, está entrando na cannabis, para poder anestesiar o sofrimento da alma. Deus nos convida a entrar numa outra dimensão, da dependência do seu amor, e sabermos que Ele pode todas as coisas, que nenhum dos seus propósitos vai ser mudado, mas que a hora que Ele desejar, a vida ganha uma outra direção, e ninguém pode se opor a isso. Pai, nós estamos nessa manhã reunidos na Tua presença, como família da fé, como povo do Senhor. Nós estamos nos desvestindo, ó Deus, de toda arrogância, de toda soberba, de todo orgulho, de todo pretenso conhecimento, para dizermos, ó Deus, que não adianta a gente lutar, pescar a noite inteira, remar contra a tempestade durante 11 horas. Se o Senhor não entrar na história, as coisas não mudarão. E que as mudanças aconteçam primeiro em nós, ó Deus, no nosso coração, na maneira de olharmos a vida, às vezes na amargura que nutrimos na alma, no azedume, no torpor que está, ó Deus, no nosso espírito, no nosso interior. Muda, Senhor, muda a boca maligna, muda o coração azedo, muda os olhos que só veem, ó Deus, o mal. Muda a nossa vida por dentro, para que a gente possa perceber as mudanças por fora. Porque às vezes nós queremos a mudança do nosso lar, mas tudo vai mudar a partir da mudança de nós. Nós somos o grande problema da casa, da igreja, da caminhada, do emprego. Muda a nossa vida, Senhor. Faze-nos de novo. Nós queremos ser nas Tuas mãos um vaso novo. Muda, Senhor, o ambiente no qual nós estamos, como Tu mudaste a sorte de Jó, mudou a saúde, mudou os bens, mudou as riquezas. O Senhor lhe concedeu o dobro do que tudo quanto antes ele possuía. Ele se tornou muito mais rico, mas não apenas numa riqueza material, numa riqueza espiritual, porque ele dizia: eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo, eu te contemplo na minha vida, na minha história, eu vejo a Tua mão dirigindo a minha empresa, os meus negócios, a minha família, a minha saúde. O Senhor muda quando o Senhor quer, como o Senhor quer, mas para a glória do nome do Senhor. Abençoa a vida daqueles que aqui à frente estão. O Senhor conhece a luta, o Senhor conhece a súplica e a oração. O Senhor sabe o que vai em cada coração. Eu quero te pedir uma visitação especial do Teu Espírito nessa hora, para que essas transformações que nós cantamos se concretizem, ó Deus, de fato e de verdade, no operar do Senhor, mas também para a glória do nome do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Fica aqui à frente, os que estão aqui à frente, fica aqui, não sai do seu lugar. O pessoal que está ali atrás, fique em pé. Vamos terminar o nosso culto. Estenda as suas mãos para frente. Nós vamos abençoar os irmãos que aqui à frente estão. Nós vamos receber a bênção do Senhor, vamos terminar o nosso culto. À noite, às 19 horas, nós estaremos aqui de volta. Mas antes da gente sair, na hora do aviso, me faltou a lembrança de um aviso. A igreja está investindo um pouco, incrementando um pouco no processo de comunicação. Nos primeiros domingos de cada mês, nós vamos ter uma revista ao invés do boletim. Revista com foto, revista com informações mais precisas, com matérias, revista que você pode levar para casa, colocar lá na porta do seu vizinho, para abençoar a vida dele, para você também. Mas nós estamos precisando de apoiadores. Você que é advogado, que tem escritório, que é dentista, que tem também consultório, médico, você que tem uma empresa, você que quer ajudar a patrocinar essa revista,
Por favor, ainda hoje, procure o presbítero Sérgio Wesley, o Sérgio que estava aqui no púlpito, está aqui à frente com a gente. Procure hoje, porque amanhã esse material está indo para a gráfica. O nosso primeiro número sairá no dia 1º de março, domingo. Uma revista, a primeira revista da história da IPC. E você vai ter a oportunidade de participar. Não é caro, mas é oportunidade. Como muita gente patrocinou a agenda de membros da igreja, aquela agendinha verde, você olha atrás, tem agência de seguro, tem isso, tem aquilo outro. Você pode ajudar e lá no final vai sair, olha, apoio fulano de tal, Beltrano, escritório disso, daquilo, psicologia, lá, médico, tem um jeitinho de você ajudar e também um material que vai ser divulgado, mas procure o presbítero Sérgio Wesley ainda hoje. Vamos receber a bênção? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder transformador de Deus operem as grandes, revolucionárias e significativas mudanças na nossa vida e na nossa história a partir de hoje e para todo sempre. Amém. Ao que está sentado Deus mude a sua história. Um bom domingo para você. Dê um abraço no irmão, a paz de Cristo.